O índice de preços de imóveis é o principal termômetro do mercado imobiliário brasileiro. Nesse contexto, ao pensar matematicamente sobre o preço de um imóvel em São Paulo, que sofre um acréscimo de 10% todo mês, temos uma sequência de valores que corresponde a uma... Bem, o que é 10% de alguma coisa? 10% é uma fração com denominador 100. Então, 10% eu posso escrever na forma de fração como sendo 10 sobre 100. Que se eu for representar na forma decimal, eu posso escrever ela como sendo 0,1. Bom, quando eu falo o dobro de alguma coisa, se eu falasse assim, o dobro de 100, o que é o dobro de 100? Você faz o quê? 2 vezes 100, que dá 200. Se eu dissesse o triplo de 100, o que é o triplo de 100? É fazer 3 vezes 100, que dá 300. Se eu dissesse o quíntuplo de 100, você ia fazer 5 vezes 100. Então, se eu disser 10% de 100, o que é 10%? Então, 10% nós podemos associar 10% como sendo o decimal 0,1. Então, se eu falar 10% de 100, eu faço isso aqui, ó, 0,1 vezes 100. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 10. Olha, se eu dissesse 20% de 100, então eu ia multiplicar por 0,2. Se eu dissesse 30% de 100, ia multiplicar por 0,3. Se eu dissesse 15% de 100, ia multiplicar por 0,15. E assim por diante. Bem, então, encontrar 10% de alguma coisa é multiplicar por 0,1. Por exemplo, se eu falasse assim, olha, quanto que é 10% de 50? Eu vou pegar os 50 e vou multiplicar por 0,1, que eu vou encontrar quanto? Como resultado aqui, 5, né? Bom, então encontrar 10% significa multiplicar por 0,1. Bom, se eu disser que algo teve um aumento de 10%, então vamos supor que esse objeto, um objeto qualquer aí, custasse 100. Se ele teve um aumento de 10%, então ele aumentou 10%, que corresponde ao decimal 0,1, do seu valor. Qual que era o seu valor? O valor dele era 100. Então, aqui, eu posso falar então que ele custava 100, mais o aumento que ele teve, 0,1 vezes 100 dá 10. Então, ele aumentou mais 10 reais, por exemplo. Então, ele foi para 110. Bom, é importante a gente perceber que nessa expressãozinha aqui, quando eu fiz assim, ó, 100, que era o preço inicial, mais o aumento de 10% de 100, isso daqui eu poderia escrever como sendo, ó, quem está multiplicando 100 aqui, ó, não tem ninguém, mas é como se eu tivesse um 1 multiplicando 100 aqui, né? 1 vezes 100 mais 0,1 vezes 100. Então, isso daqui eu poderia escrever como sendo 100 que multiplica 1 mais 0,1. Né? Note que se eu aplicar a distributiva aqui, ó, 100 vezes 1 dá 1 vezes 100. E se eu fizer 100 vezes 0,1, dá 0,1 vezes 100. Então, o que eu fiz aqui foi representar ele o quê? Numa forma fatorada, né? Então, vamos lá, vamos deixar ele escritinho aqui, da forma fatorada. Então, 100 mais 10%, eu poderia falar então que isso aqui equivale a 100 que multiplica 1
mais 0,1. E 1 mais 0,1, isso aqui eu posso falar que é igual a 100, que multiplica 1,1. Quer dizer, se eu quiser encontrar o aumento junto com, né, o valor mais o seu aumento, eu multiplico por 1,1. Por exemplo, olha, algo custa R$100. Se ele teve um aumento de 10%, eu multiplico por 1,1. Se ele teve um aumento de 20%, vou multiplicar por 1,2. Se ele teve um aumento de 30%, vou multiplicar por 1,3. Então, eu já tenho o valor final dele. Tá? Então, voltando no exercício, vamos supor, então, que esse imóvel ele tivesse um preço, um valor inicial de X. Então, num determinado mês, ele está valendo X. No próximo mês, ele sofre um aumento de 10%. Então, se sofreu um aumento de 10%, eu vou multiplicar ele por 1,1. Então, ele custava X vezes 1,1. Então, eu vou ficar com 1,1x. Então, no próximo mês, ele estará valendo 1,1x. E no outro mês? Bom, ele estava valendo 1,1x. No próximo mês, ele teve mais um aumento de 1,1. Então, como ele está valendo 1,1x vezes um aumento de 1,1, nós vamos encontrar 1,21x. Então, no outro mês aqui, ele vai estar valendo 1,21x. E se der mais um outro aumento, eu vou fazer o quê? 1,21 vezes 1,1. Eu vou encontrando os demais termos, então, dessa sequência. Então, esta nossa sequência aqui, você vai perceber que ela vai representar uma progressão geométrica, não é aritmética não, geométrica, de razão quanto? De quanto em quanto que eu vou multiplicando? De 1,1 em 1,1. Então, ela vai representar para nós uma PG de razão que é igual a 1,1. Se tivesse um aumento de 5%, ela seria uma razão de 1,05. E assim por diante.